bomba econômica foi essa que explodiu nos Estados Unidos? Possibilidade forte de recessão, abalou todas as bolsas do mundo, inclusive a bolsa brasileira. Eu vou explicar para você tudo o que está acontecendo nos Estados Unidos. Também vamos conversar sobre os impactos para a campanha americana, porque na minha opinião, Kamala Harris vai vencer o Donald Trump no voto popular. Mas essa situação de crise econômica afeta, claro, o desempenho das campanhas, como também afeta o Brasil. Nesse momento de retomada econômica do Brasil, queda do desemprego, essa situação nos Estados Unidos tende a afetar a taxa de juros no Brasil e afetando a popularidade de Lula. A aprovação tá parecida, tá igual a de Bolsonaro, muito por conta da polarização. Mas na sua opinião, o que você acha da aprovação de Lula? E quem vai vencer lá nos Estados Unidos? Donald Trump ou Kamala Harris? Toda essa crise dos Estados Unidos vai afetar e quanto aqui no Brasil? Deixa o like se você quer a derrota de Trump e se inscreva no canal. Hoje o mundo acordou com um abalo pesado com os prognósticos futuros dos Estados Unidos, com a possibilidade forte de recessão, segundo alguns bancos e fundos de investimentos americanos. Para vocês terem uma ideia, o Japão teve a maior queda da bolsa em mais de 30 anos. Eles tiveram que paralisar a bolsa japonesa porque as quedas estavam muito fortes por conta dos resultados de emprego nos Estados Unidos da sexta-feira. Então os americanos divulgaram seus resultados de emprego, o resultado foi baixo, há um risco de recessão e quando as bolsas asiáticas acordaram, pá, elas caíram como o Bolsonaro caindo no chão. Um negócio assustador, deixou todo mundo em pânico. Algumas figuras estão falando que não há motivo para toda essa celeuma e para todo esse desespero, porque os indicadores da economia americana não refletem a possibilidade de uma recessão. E há essa possibilidade de recessão, por quê? Porque a taxa de juros nos Estados Unidos está muito alta e isso acaba dificultando a retomada do nível de emprego. Quanto mais alta a taxa de juros, fica difícil que as pessoas consumam e aí fica difícil que haja contratação. Então é esperado que caia a taxa de juros americana para que agora a recessão possa ser afastada. Mas não é somente o problema da taxa de juros. O que está acontecendo? O JP Morgan, que é um dos bancos americanos, acredita, segundo as estatísticas, que a chance de recessão nos Estados Unidos passou de 15% para 25%. E o Goldman Sachs, mais de 50% de chance de haver recessão. Por quê? Porque houve uma queda na safra dos Estados Unidos, o índice de emprego não foi tão bom e há um desempenho econômico abaixo do esperado, principalmente das Big Techs. Fora a tensão na Venezuela com o Nicolás Maduro. Ah, mas a Venezuela é um país do submundo, né? Do terceiro mundo, da América Latina, da América do Sul. Por que isso impacta? Impacta porque a Venezuela é um produtor de petróleo. E isso pode impactar também o preço do petróleo. O mercado financeiro trabalha sempre com especulação e números que as pessoas chutam baseado em alguma métrica que também nunca dá certo, mas existe tudo isso e as pessoas conseguem ganhar muito dinheiro nas especulações. E a tensão no Oriente Médio por conta de Israel e do Líbano. Então tudo isso, esse caldeirão, provoca uma grande chance de recessão nos Estados Unidos, que jogou as bolsas para baixo. Vamos começar então a falar sobre os impactos na campanha americana. Na minha opinião, Donald Trump vai ser derrotado no voto popular. O que isso significa? Que ele vai ser derrotado e não será o futuro presidente? Não. Porque a gente sabe que nos Estados Unidos o sistema de votação é diferente. Se Trump vencer, for presidente, perdendo no voto popular de novo, a sensação de ilegitimidade vai ser muito grande para as instituições americanas. Nesse momento, o Trump, ele não está conseguindo atacar Kamala Harris de modo, como posso dizer, sem usar o fato dela ser mulher ou ser de alguma minoria. A campanha de Trump está perdida. Ele tem medo de ir aos debates, ele fala que vai em um, depois ele volta atrás, aí ele coloca condições que não tem como serem atendidas, porque ele está perdido. A campanha americana vai terminar em novembro. Até lá, Trump pode conseguir reverter o cenário? Pode, mas quanto mais ele demorar, mais é criado um movimento em torno da candidatura de Kamala Harris. Como há esse risco de recessão nos Estados Unidos,
há uma chance do Trump atacar de um modo mais contundente Kamala Harris, porque ela faz parte do governo Joe Biden. Kamala Harris é vice-presidente. E apesar de os indicadores americanos estarem bons, o risco de uma recessão sempre assusta e acaba afetando a economia. Se antes a economia não era a questão principal da discussão da campanha, mas sim a idade ou a cognição do Joe Biden, agora a economia tende a voltar. O lance é o seguinte, como nós falamos para você, a volta da economia pode acabar afetando aquele plebiscito que se tornou o nome de Kamala Harris. Porque Trump tá fora da disputa, pessoal. Trump tá fora. Ele consegue manter lá o engajamento com aquele americano branco que na hora que pega sol fica vermelho, mas ele não tá na discussão central da campanha americana e do futuro dos Estados Unidos e também do mundo, que é a regulamentação das Big Techs, a discussão do Vale do Silício. O Vale do Silício se afastou do Partido Democrata e migrou para o Partido Republicano. Há uma cisão no Vale do Silício. Se Kamala Harris conseguir unificar ou evitar essa debandada do Vale do Silício para o Partido Republicano, ela tende a vencer. Então é uma discussão em torno de Kamala Harris. Todo o resto é espuma e desimportante. O Trump, ele está marginalizado dessa discussão. Só que agora, com a pauta econômica, ele pode trazer ele de volta para o jogo. Então é o que está pegando nos Estados Unidos nesse momento. Para o Brasil, qual é o impacto disso tudo? A recessão dos Estados Unidos, ou a possibilidade de recessão, fez o dólar aumentar. Isso tende a provocar inflação. O Banco Central, o que ele fez? Ele já não reduziu a taxa de juros no passado e agora tende a não reduzir mais a taxa de juros, talvez até aumente a taxa de juros. Com os juros altos, não há consumo das famílias. E você sabe que o Lula, ele acredita que a economia é puxada pelo consumo das famílias. O desemprego caiu por quê? Porque houve aumento do consumo. A base da economia de Lula é consumo da família. Então, se você tiver uma taxa de juros alta e as pessoas não conseguirem mais pegar crédito ou encarecer o crédito, não há consumo e assim o desenvolvimento econômico não conseguirá atingir o patamar que Lula almeja. Houve um resultado positivo porque nós tivemos o menor desemprego de toda a série histórica da PNAD. É o menor desemprego desde 2012, 6,9%. Isso tudo graças às políticas do governo Lula, políticas quais? Com mitigação do neoliberalismo, políticas de investimento, políticas principalmente de investimento no âmbito social. Só que se a taxa de juros subir, os custos do governo com crédito, títulos de dívida, tudo isso tende a aumentar. E isso, claro, tem impacto para a aprovação do presidente Lula. Então perceba que essa situação nos Estados Unidos nos afeta e afeta demais, principalmente por conta da campanha municipal e da campanha presidencial. Hoje Lula tem os mesmos patamares de aprovação do governo Bolsonaro. Não é surpresa para ninguém que acompanha o canal esses resultados. 33, 33, 33. 33% de bom e ótimo, 33% de razoável, tomei um susto absurdo aqui, e 33% de ruim e péssimo. Mais ou menos isso, tendo a margem de erro dar esses valores. Por quê? Por conta da polarização que nós temos no país. O mundo, ou o Brasil, se politizou mais nos últimos tempos e você tem 33% de bolsonaristas, 33% de petistas e 33% da população que é neutra, que vai pendulando para Lula e Bolsonaro. Resultados normais dentro da conjuntura política, econômica e social que nós temos no país nos dias de hoje.